Good morning, terceira série, how's it going? Espero que vocês estejam bem. Estamos iniciando aí a nossa 22ª semana de aulas remotas da Escola Educar. E vamos falar essa semana de alguns exercícios aí da apostila de vocês que eu gostaria de esmiuçar um pouquinho mais e aproveitar para encaixar naquele tema de interpretação textual que a gente tem feito nas últimas semanas e que tem sido bom para vocês, tanto para nossas provas na escola, quanto para as provas de simulado e de Enem que vocês farão aí na sequência, ok? Então, vamos pegar aí na página 29, no módulo 11 da apostila 3, né? Temos aí essa tirinha com a conversa entre duas amigas, onde uma reclama com a outra. Well, here it is, the season that I hate. A outra fala, come on, Annie, the kids are in school, the air's cool, and the leaves are turning. Então, o que aconteceu? Ela falou, estamos aqui, né? De novo, o tempo, a sensação, a temporada, né? Será que ela quis dizer o quê? A temporada ou a estação do ano que ela odeia? Aquela sensação que ela tá tendo, né? A outra fala, vamos lá, Annie, come on. As crianças estão na escola, o ar está fresco, as folhas estão voltando. Quando ela fala the leaves are turning, você já imagina que você liga uma coisa com a outra. Season, com leaves are turning, tá falando da estação do ano, né? Aí ela se explica no terceiro quadrinho. Ela fala, not talking about autumn, dummy. Não estou falando sobre o outono. I'm talking about football. Então, eu estou falando sobre futebol. E aí a outra mostra um olhar assim de espanto para ela, né? De surpresa, né? Então, na tira da série For Better or For Worse, a comunicação entre os personagens fica interrompida em um determinado momento, porque as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. Essa é a resposta correta. Por que é a resposta correta? Vamos analisar. As duas amigas divergem de opinião sobre futebol? Obviamente que não. Não tem nenhuma discussão aí sobre palavra futebol, nem nada. Uma das amigas desconsidera a preferência da outra. Também não. Não estamos falando aí de preferência, não tem nada que nos indique isso. Uma das amigas ignora que o outono é a temporada de futebol. Eu poderia até ir por esse lado, se não fossem outras evidências. Vamos analisar. Uma das amigas desconhece a razão pela qual a outra a maltrata. Não tem nenhum índice aí de maltrato aí nessa tirinha, né? Elas estão apenas conversando. E aí as duas amigas atribuem sentidos diferentes à palavra season. Isso tá óbvio, né? Então a amiga do cabelo curto, né, mais curtinho da direita, que está servindo o café, supõe que ela estava falando da estação do ano, porque ela começa a falar, come on, Annie, the kids are in school, the air is cool, the leaves are turning. Então ela achou que ela estava falando da estação do ano, né, que era a estação que ela odiava. E aí ela se explicou no terceiro quadrinho que ela não estava falando sobre a estação do outono, e sim da temporada do futebol. Então nós temos aí sentidos diferentes para a palavra season, né? Uma questão semântica aí que está envolvendo aí nessa tirinha. Então a letra C ela poderia nos confundir um pouco, né? Confundir o leitor, pois ela não deixa claro se a amiga que serve o café desconhece que a temporada de futebol inicia no outono. Entretanto, não existe na tirinha um contexto anterior que pudesse afirmar isso, né? E a expressão de decepção da amiga ela só é mostrada no final da tirinha, né? Após a outra esclarecer que não falava da estação do ano. Então, não tem aí nenhuma pergunta, por exemplo, se ela está falando da estação ou da temporada, né? O outro indício, então, é exatamente a semântica da palavra season, que significa temporada, mas também estação do ano. E isso reforça ainda mais a opção como correta, ok? Então, analisem sempre todas as possibilidades de uma tirinha, de um cartoon, tá? De um desenho, porque tudo isso leva a nos escolher a resposta correta, tá bom? A gente escolher a resposta correta, tá?
E se vocês quiserem procurar um pouco mais sobre essa série, dessa tirinha, For Better or For Worse, ela é muito boa, é escrita por uma mulher e eu adoro as tirinhas dela. Então procurem na internet, ela tem livros só das tirinhas, é muito bom, tá? Depois temos aí na página 36, ainda no volume 3, né? Só que agora no módulo 12, temos uma pergunta aí sobre o ciclo de carbono. E a gente tem não só o desenho do ciclo de carbono, mas também temos palavras nessa imagem. E que a gente vai analisar agora também essa questão semântica, né? Então, temos lá o ciclo do carbono, que vamos iniciar aí com a plantação de milho, né? Crops like corn, então são culturas como o milho, por exemplo, né? Are finely ground, né? São refinados, né? Aí o grão é bem refinado, depois separado nos seus componentes, né? E aí o açúcar é aquecido, destilado, que vira etanol e que é usado no carro e que libera, ao ser usado, ele libera o gás carbônico de novo, que é absorvido pelas plantas, no caso aí a plantação de milho, né? Existe uma questão, que é a primeira questão aí do livro de vocês, que fala sobre esses aspectos semânticos das palavras, assim como na tirinha anterior. Então, vamos ver lá. Temos lá, analisando os aspectos formais e estruturais contidos no texto, constata-se que os termos like em crops like corn pode ser substituído por as well as. Não pode, porque aí o like está como palavra como, ele não está como tão bem quanto, né? O can in which can be used, que pode ser usado, pode ser substituído por must, ou seja, deve ser usado? Não, né? Não deve ser usado. To make em to make ethanol pode ser substituído por to do. Não, o make e o do são usados para coisas diferentes e específicas, né? Cada um tem um uso diferente. Which in which releases pode ser substituídos por whose? Não, também não. Whose vai significar de quem, ou cujo, ou cuja, e o which aí no caso é o que, né? E finally, em are finely ground pode ser substituído por thinly. Sim, as palavras finely e thinly são semelhantes e podem ser usados sem o perda de sentido para se referir aos grãos de milho, né? Então, nenhuma dessas outras opções aí, mesmo que eu não soubesse analisar semanticamente essas palavras, eu poderia ir por eliminação, né? Mesmo que eu não conhecesse as duas últimas, por exemplo, eu poderia ir por eliminação, sabendo que as outras são mais comuns no meu dia a dia, né? Do inglês, na língua inglesa, ok? Na sequência, temos uma outra tirinha aí, do Calvin e do Hobbes, que eu também gosto muito, que está escrito lá: Well, Hobbes, we did it again. We are separated from the trop, and aí tem um espaço, lost. Our motto is be prepared. E aí ele está bem feliz, que ele inclusive faz um joinha assim com a mão, né? With this full backpack, we can stay out here for weeks. Com essa mochila cheia, nós podemos ficar fora por semanas, just so long as we don't get hungry, né? Então, logo nós não fiquemos com fome, né? Ele fala, o Hobbes fala, né? Então, está pedindo para selecionar a alternativa para preencher os quadrinhos, né? A resposta é a letra B, vocês têm a resposta aí no livro de vocês, que é hopelessly and fortunately. Mas por que essas respostas estão aí, né? Por que são essas respostas, né? Então, se a gente preencher, vai ficar well, Hobbes, we did it again, we are separated from the trop and hopelessly lost, né? E aí depois, fortunately, our motto is be prepared, né? Então, felizmente, o nosso slogan, o nosso lema, que é a palavra motto, né? É estar preparado, né? Então, para resolver essa questão, o leitor tinha que analisar a expressão facial do Calvin na terceira, no segundo quadrinho, aliás, né?
ele está animado, transmite um sentimento de positividade, ainda faz assim com o dedinho, né? A única alternativa dessas aí de cima, que tem palavras que transmitem essa positividade, é a letra B. Todas as outras possuem palavras com prefixos in ou an, que são negativos ou contrários. A última, que é slightly ou surprisingly, não tem essas palavras com os prefixos in e on, mas ela não cabe aí. Por quê? Porque na segunda ele fala da palavra motto, que significa slogan, lema, e na sua sequência tem o be prepared. Então eu não posso usar a palavra surpreendentemente, né? Que seria surprisingly, né? Então não caberia aí, tá? Então isso reafirma que as outras opções não seriam possíveis para a segunda lacuna, tá? Então temos, às vezes cabe na primeira, mas não cabe na segunda, às vezes cabe na segunda, mas não cabe na primeira. Então a gente vai ter que analisar aí, nesse caso especificamente, o conjunto das linguagens verbais e não verbais. Vejam a imagem do Calvin, de positividade, né? Ainda fez a joinha com o dedo lá, e as palavras que transmitem essa positividade, tá? Então, essa é uma boa maneira também de vocês analisarem uma tirinha, quando ela não parece tão familiar para vocês, ou que o vocabulário tem alguma palavra que não seja muito familiar para vocês, ok? Para finalizar, deixei para vocês aí uma outra tirinha para que vocês façam, então, a atividade proposta, né? Vocês vão responder as perguntas agora de forma aberta, tá? Usei mais uma tirinha da Lynn, né? Que é a que faz a sequência do For Better or For Worse, que é a autora das tirinhas, né? A Lynn. E aí tem lá a tirinha entre o filho e a mãe. O filho fala, Mom, me and Lawrence was going. Aí ela corrige, Lawrence and I were going. Anyhow, we seen. Aí ela corrige de novo, we saw. Well, you know, them guys who. Aí ela corrige mais uma vez, those guys. Watch your speech, Michael. Né? Presta atenção no seu discurso, na sua fala, né? E aí ela fala com ele, now what were you going to tell me? O que vocês iam me dizer? Aí ele usa uma estrutura mais complexa, né? Que a simples ele não estava conseguindo usar, mas ele usa uma estrutura mais complexa e deixa ela surpresa. I forgot, né? Então, o que está mostrando aí nessa tirinha, né? Qual era o problema do garoto? E pergunto também, what was his mother paying attention to him? A mãe estava prestando atenção nele. What can you infer about the story? O que você pode inferir sobre essa história? Do you think that there is some kind of surprise? Você acha que tem algum tipo de surpresa? Qual é? What is it? Ok? Então, acho que eu já falei aqui, mas vocês podem discorrer sobre isso aí, ok? Na sequência, deixei para vocês aí o recadinho da semana, como sempre. Não se esqueçam de realizar as atividades, assim você mantém os estudos. Se quiser, deixe um comentário abaixo deste vídeo. If it doesn't challenge you, it won't change you. Se não desafiar você, não vai te mudar. See ya, guys.